Graça e paz em Cristo Jesus. Quero falar hoje sobre intercessão estratégica, intercessão por identificação, confissão por identificação, intercessão de conquista. Podemos usar esses nomes todos. É um assunto que nós tratamos no nosso seminário de Batalha Espiritual nível 2, que é o seminário de intercessão, treinamento de intercessores. Primeiramente, quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 5, no verso 16, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Justo, aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus, portanto nós que somos os santos e santas de Deus. Segundo Crônicas 7, no verso 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui fica claro que Deus ouve a intercessão do povo que se chama pelo nome dele, que somos nós, Igreja Viva de Jesus, aqui nessa terra. Provérbios, capítulo 29, no verso 2, está escrito assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Temos, infelizmente, visto em nossos dias aquilo que está nesse texto, né? Quando o ímpio governa, quando pessoas que não temem a Deus governam, quando pessoas que estão interessadas em levantar o reino do anticristo sobre essa nação governam, então o povo geme. E infelizmente temos visto como nação brasileira o povo gemendo, tantas crises, tantas situações adversas. O que vamos fazer então? Será que podemos simplesmente chegar e fazer uma oração dizendo assim, olha, ordenando, comandando Satanás e demônios deixem nossa terra, corrupção deixe nossa terra? Não, absolutamente. Nós entendemos no contexto de batalha espiritual que Satanás e demônios só vêm onde um direito legal foi dado para eles. E o que é o direito legal dado para eles então em nossa nação? São os pecados de nossa nação, praticados pelo povo de nossa terra, de nossa nação. E quando nós falamos aqui desses pecados e iniquidades, nós sempre falamos de 4 raízes principais de iniquidade, que são idolatria, necromancia, ocultismo, perversão sexual e pactos de sangue. Claro que isso, infelizmente, é muito praticado ainda em nossa terra e nossa nação. O que nós vamos fazer então? Vamos nos identificar com os pecados de nossa nação e vamos chegar diante de Deus pedindo perdão por esses pecados, inclusive pela corrupção, pelos pecados dos políticos, do executivo, legislativo, judiciário, a nível federal, distrital, estadual e municipal em nossa nação. Então precisamos tirar a legalidade que foi dada a Satanás, que deu a ele autoridade contra essa terra, contra essa nação e contra o povo dessa terra. Colossenses, capítulo 2, no verso 15, está escrito assim: ele, Jesus Cristo de Nazaré, despojou Satanás do poder que ele roubou do homem, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. Jesus Cristo agora tem as chaves da morte e do Hades, e Satanás já não o controla legitimamente. Apocalipse capítulo 1, verso 18, diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Cristo Jesus, ele removeu o diabo do direito legal, do equilíbrio do poder do planeta. Então nós, como filhos e filhas de Deus, podemos chegar numa intercessão identificatória diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados da nação e clamando então pela transformação da nação, para que Deus transforme a nossa nação e faça o Brasil livre da ação dos espíritos de corrupção, de miséria e de pobreza. É por isso que Deus teve de se tornar um homem. Ele veio principalmente para expiar o pecado. A autoridade havia sido dada ao homem, e por meio do seu livre-arbítrio, usou desse livre-arbítrio para pecar, e agora, para se tornar um filho de Deus, usa desse livre-arbítrio e chega diante de Deus com esse mesmo livre-arbítrio, pedindo perdão por seus pecados pessoais, e também se identificando com os pecados da nação, e pedindo a Deus, então, perdão pelos pecados da nação. Então, na queda, o homem se identifica com Satanás e seu reino caído. Na conversão, o homem, através de Jesus Cristo, se identifica com Deus e com o seu reino eterno. Efésios capítulo 1, no verso 10, está escrito assim: isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Aí é uma identificação que é trazida para nós também como filhos de Deus, usando desse texto para nos identificarmos com os pecados da nação.
O homem então usou essa vontade livre para ceder sua autoridade a Satanás e demônios. Portanto, Deus precisava ou cancelar o homem, cancelar o livre-arbítrio que deu ao homem, ou se tornar o próprio homem. Ele escolheu então o quê? Se tornar um homem, para poder dizer não à tentação por 30 anos, rejeitar como um homem um inimigo no deserto e como um homem optar por desistir de sua vida e seu espírito. Ele estava disposto a se humilhar até a morte como homem, para que como homem ele pudesse recuperar o que o primeiro homem, Adão, consentiu em dar a Satanás e demônios. Cristo também estabeleceu nossa autoridade, destruindo as obras do diabo, como está escrito em 1 João capítulo 3, no verso 8, na parte B. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do diabo, então, sobre a raça humana e sobre a terra que estava então contaminada pelo pecado e pela iniquidade, cedida lá atrás então por Satanás. Com a destruição das obras do diabo na cruz, ele também nos permitiu fazer o mesmo, alcançar os prisioneiros, os oprimidos e os quebrantados de coração. Antes de retornar aos céus, ele nos deu um mandato para contrariar as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Incluindo na grande comissão, estão as declarações então. Vamos ver agora Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a comissão dada pelo Senhor Jesus para cada um de nós como filhos e filhas deles. Esta é a nossa administração da autoridade que Cristo recuperou para nós. Devemos fazer uso dela então. Ressuscitado e transferido. Nossa autoridade não se baseia unicamente no que Jesus Cristo fez ao diabo, mas no que Jesus Cristo fez por nós. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, diz que Deus nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Todo crente fez suas malas e aceitou a residência em um novo lugar. Nós somos libertados do pecado, da morte, da escuridão, da destruição e de nós mesmos. Fomos libertados de um domínio das trevas para o reino de Jesus Cristo. Todos os dias em nossas vidas devemos nos lembrar do nosso antigo lugar e lembrar com gratidão quem foi que nos libertou, Jesus Cristo de Nazaré. A humanidade, então, está atualmente em um desses dois lugares, na escuridão ou no reino de Deus. Mesmo sem essa consciência, quem não está servindo a Jesus Cristo está contribuindo com o reino das trevas. 1 João capítulo 4, no verso 4, está escrito assim: Cristo não só nos liberta, Ele também nos dá poder para viver como Ele nos chamou. Podemos viver em tudo o que Ele conquistou através do poder de Deus que habita em nós. Está escrito lá então no texto: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus que habita em nós do que todo o poder das trevas no mundo que jaz no maligno. Não há lugar, não há circunstância, não há pressão em que o crente não seja maior. Essa sociedade secular, humanista e até satânica, é menor que a que reside em todos nós, como crentes, como aqueles que creem no poder de Deus e que têm o Espírito Santo habitando em nós. Então todo o poder de Deus habita em nós através da pessoa de Jesus Cristo. Satanás sabe que se ele pode nos impedir de confiar na autoridade que Deus nos deu, estaremos fora da luta. Temos que lutar. E temos a vitória já garantida por Jesus Cristo. Então o que devemos fazer? Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Com a autoridade vem a responsabilidade de usá-la para os propósitos de Deus. Devemos nos convencer como o diabo da nossa autoridade. Ele sabe a autoridade que temos. Será que nós temos essa consciência plena da autoridade que temos? Precisamos avançar e exercitá-la no nome de Jesus Cristo. Devemos reconhecer que há uma diferença entre ter autoridade e exercê-la, exercitá-la. Devemos então não apenas ter essa consciência de que a autoridade está em nós, mas devemos exercer essa autoridade em Cristo Jesus. De que maneira? Chegando diante de Deus e pedindo perdão, no caso aqui de transformação da nação, pedindo perdão a Deus, como Esdras fez, como Daniel fez,
como Neemias fez, e pedir perdão a Deus diariamente. Senhor, pedimos perdão agora pelos pecados da nação, perdoa a corrupção, perdoa o mau uso do dinheiro público, perdoa a má administração dos recursos, que são tantos recursos naturais que o Senhor deu para essa nação, petróleo e tantos outros recursos, pedras preciosas. Pai, perdoa a exploração da mão de obra, enfim, listar os pecados que vemos em nossa nação. Estamos no ano de Copa, não podemos deixar que a Copa do Mundo de Futebol nos iluda, nos distraia, tira o nosso foco, que é buscar a Deus pela transformação da nação. Estamos num ano muito importante de eleições. As eleições não vão ser somente em outubro. As eleições, elas já começaram aqui. As estratégias que estão por trás. Devemos pedir perdão a Deus por todo o acordo feito nos bastidores, por todo o dinheiro de corrupção, dinheiro lavado, dinheiro que vai ser usado, infelizmente, também nas campanhas políticas. Devemos pedir perdão a Deus por a tentativa que há de grupos aí de levantar uma bandeira vermelha, socialista, comunista, um comunismo disfarçado de socialismo, como se fosse um governo Robin Hood, que não importa o que fez, importa que ajudou algumas pessoas. Onde está a base para isso? Nós não podemos aceitar isso. A palavra de Deus diz que devemos lutar contra toda a forma de mal que existe numa sociedade. Não podemos cruzar nossos braços, amada Igreja de Jesus, nessa nação. Devemos levantar a bandeira em Cristo Jesus, guerrear por essa nação, primeiramente tirando a legalidade de Satanás e demônios que tem sobre essa nação, pedindo perdão a Deus por identificação. Faça reuniões em pequenos grupos, em células, em grupos familiares, nas igrejas, nos cultos. Use do seu tempo também que você tem nas igrejas para interceder em unidade. Use do seu tempo de intercessão também para se reunir com outras pessoas, com outros grupos em unidade, pedindo perdão, clamando a Deus por essa nação. Esteja você em frente aos lugares públicos, prefeitura, Câmara de Vereadores, deputados estaduais, federais, distritais, Senado Federal, Câmara Federal, Presidente da República, ministérios, locais de autoridade, delegacias também, prisões, onde você está andando. A palavra de Deus diz que onde você pisa, você toma posse daquele local. Onde você coloca as suas mãos, levante suas mãos e prospere, você faz prosperar a terra. Levante suas mãos em intercessão, pedindo perdão a Deus por identificação pelos pecados daquele local, e você vai trazer então a transformação que vem de Deus para a nossa nação. Devemos interceder todos os dias pelos 7 montes, os 7 lugares de influência, artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócio, educação e ciência, família, igreja e religião. E a questão política é muito séria. Devemos orar então por essa questão toda que envolve a política no Brasil. Devemos orar pelas 5 regiões geográficas do Brasil, mas também pelas 12 regiões proféticas do Brasil, profeticamente liberando a graça de Deus sobre a fronteira seca norte, sobre o litoral norte, sobre semiárido norte, semiárido nordeste, semiárido sul, Pantanal, Central, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul do Brasil. São 12 regiões proféticas. Devemos estar então pedindo perdão por identificação pelos pecados dessas 12 regiões proféticas, mas também declarando a bênção de Deus sobre as 12 regiões proféticas da nação. Devemos levantar uma intercessão corporativa de conquista, chave de conquista, unidade do corpo de Cristo nas cidades. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, mesmo pensamento. Senhor, perdoa a nossa nação. Senhor, transforma essa nação, faz o Brasil livre da ação do espírito de corrupção, de miséria, de pobreza. Senhor, perdoa os pecados do ex-presidente, da ex-presidenta do Brasil, os esquemas que foram feitos, daqueles que foram antes deles também trabalhando com corrupção, Pai, que lavaram dinheiro, que distorceram essa nação, que roubaram essa nação. Deus tem misericórdia dos governantes dessa nação. Também, João capítulo 17, no verso 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Neemias também falou: levantemo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias 2, 18, verso B. Muitas vezes estamos orando, mas cada um no seu cantinho, cada um da sua maneira, cada um ali no seu ministério, na sua igreja, na sua reunião de intercessão, mas precisamos levantar a intercessão unida,
de conquista, intercessão unida. Neemias 4, no verso 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite, intercessão de dia, de noite, vários turnos de intercessão, guerreando pelas vidas. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4, no verso 14, aqui um exemplo de intercessão também pela cidade, pelas famílias. Como nós lemos aqui já, Crônicas 7,14, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos orar pela nossa nação, vamos trazer uma confissão por identificação, vamos fazer atos proféticos de identificação, como Josué 7,1, outros textos da palavra de Deus, Neemias 9, de 1 a 12, 1 Samuel 7, de 3 a 15. O intercessor, então, sacerdote, envolve uma pessoa representando o povo de Deus e confessando seus pecados. O princípio de arrependimento por identificação deve ser levado muito a sério, amada Igreja Viva de Jesus, nessa nação. É algo que deve fazer parte do trabalho dos intercessores e intercessoras que desejam ver as consequências que vêm pelas iniquidades sendo desfeitas em um bairro, em uma cidade, um estado, em uma nação que será transformada por Deus. Ore por identificação para tirar a legalidade de Satanás e demônios sobre a nossa nação. Só depois então guerreie e ordene que esses espíritos invasores da nossa nação que deixem nossa nação. Você chega com uma reintegração de posse em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que já pagou o preço por nossa terra, pelas vidas dessa nação. E aí depois que você pedir perdão por identificação, você guerreia e ordena que eles percam as forças e que eles deixem os bairros, a cidade, estado e nossa nação. As 4 bases, então, raízes de iniquidade são, como nós falamos antes, idolatria, que também é necromancia, culto aos mortos. A primeira raiz, a segunda raiz de iniquidade, ocultismo, a terceira, perversão sexual, e a quarta, ataque de sangue. Ore nessas 4 raízes de iniquidade sobre a nação. E Deus vai te levantar como um atalaia, como aquele que vai trazer paz para a cidade, como o Senhor fala lá em Isaías 62, de 1 a 7, ele diz: pois guardas que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém, a sua cidade, estado e nação, por louvor na terra. Depois você pode ler Isaías capítulo 62, 1 a 7, eu li aqui a parte final do texto. Lamentações 2,19, levanta-te, clama de dia no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as suas. Lamentações 2,19. Mais uma exortação do Senhor para clamarmos por nossas cidades. Também você pode gerar paz na cidade, está em Jeremias capítulo 29, no verso 7, e procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosses levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, só teremos paz se orarmos pela paz da cidade. Geramos paz na cidade, intercedendo a Deus pela cidade, por identificação. Intercessão pelas autoridades, um texto muito conhecido, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Devemos clamar a Deus, e assim pelas autoridades, sejam elas quem forem, ímpias ou não, tementes a Deus ou não, trazendo uma cobertura de oração sobre a vida delas, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Devemos clamar a Deus para fazer o Brasil livre da ação, então, dos espíritos de corrupção, de miséria e de pobreza. Deixamos aqui, então, uma exortação a cada um de nós, como igreja, como Deus, lá em Êxodo capítulo 7, capítulo 3, versos 7 a 9, ele ouviu um clamor daquela nação, daquele povo. Ele sabia do que se passava. Assim também Deus sabe o que se passa com o Brasil, que vive uma crise, inclusive nas instituições executivas, legislativas, judiciárias. Deus tem misericórdia da nossa nação. Mas Deus ouviu o clamor do povo que estava há 430 anos no Egito.
Deus deseja fazer, mas é necessário que suba um clamor da terra. Esse clamor libera o agir de Deus. Vamos liberar o clamor a Deus por nossa nação e Deus vai transformar essa nação. Quero te dar um exemplo aqui de uma nação que você pode fazer da sua forma aí de interceder. Você pode chegar a Deus e dizer assim: Deus Pai, eu venho aqui e me coloco na tua presença em nome de Jesus como intercessor, como intercessora, e venho te pedir perdão pelos pecados da nação. E aí o Espírito Santo vai te mostrar os pecados da nação, que são muitos deles já muito conhecidos. É impossível hoje você vir um jornal a nível nacional, local, que você não ouça falar de corrupção, e Deus vai te dar a lista, e o Espírito Santo vai te mostrar como interceder. Interceda, peça perdão, se humilhe como filho, como filha de Deus, como intercessor, como intercessora, como adorador, como igreja viva de Jesus. E depois que você interceder, então, pedindo perdão por identificação, você pode guerrear. Senhor, então, eu ordeno que esses espíritos imundos que estão aqui para roubar, matar e destruir essa nação, eles percam as forças. E clamo ao Senhor que traga transformação para essa nação. Não esqueça, depois de fazer sua intercessão, ore pedindo a Deus que envie os seus anjos com vassoura de fogo para varrerem o lixo daquela guerra espiritual e levem esse lixo para onde Jesus determinar, e aqueles espíritos imundos que se alimentavam daquele lixo sejam conduzidos então para o local que Jesus tem destinado para eles. Proíba a retaliação contra a tua vida, declara que você está proibindo a retaliação do diabo contra tudo que você é e que você tem, e declara a bênção de Deus, o reino de Deus sobre a sua vida. Também declara o renovo de Deus sobre as suas armaduras espirituais, tirando todo resquício de guerra no cinto da verdade, a coraça da justiça, sapato, pregação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Obrigado por ter ouvido essa ministração, que você possa, inclusive, passar para frente para outras pessoas, para intercessores e intercessores, aqueles que ainda não são intercessores e intercessoras, incentivando eles a clamarem a Deus por essa nação. Se você não se inscreveu nesse canal, eu convido a você a se inscrever, dá um like aí também, passe para outras pessoas essa informação sobre intercessão. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e se tiver alguma dúvida que a gente possa ser útil, então, esclarecendo, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, dessa ministração, o meu e-mail, onde você pode estar ali entrando em contato conosco. E se você está nos ouvindo, fique sempre atento à nossa divulgação na nossa agenda dos seminários, tanto de libertação e cura interior, que é imersão em libertação e cura interior, como de intercessão, treinamento de intercessores, como também libertação infantil, que a gente chama de seminário de libertação de crianças, jovens e adolescentes, e outras ministrações que temos feito pelo Brasil e exterior. Deus te abençoe então poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.